O garoto escondido atrás da pedra de repente percebeu que à sua frente surgiu uma mulher deslumbrante, que imediatamente seduziu o soldado, o fazendo largar sua arma sem perceber. Enquanto a lâmina oferecia um beijo suave, o soldado encantado não percebeu o formato de seus pés. No entanto, Eneco viu tudo claramente. De repente, a mulher se virou, e com olhos vermelhos e brilhantes, o alertou para não interferir. O garoto ficou paralisado, até que os dois desapareceram na água. Ele rapidamente começou a rezar, mas logo uma garota apareceu, o trazendo de volta à realidade. A garota se chamava Irati, e aquele foi o primeiro encontro deles. Naquele momento, Eneco nunca poderia imaginar que essa garota travessa mudaria completamente o destino dele. Em seguida, o som de uma trompa de convocação ecoou. Quando Eneco voltou ao seu povoado de bascos, recebeu a terrível notícia. Ao se recusar a ser capturado durante a batalha, seu pai, o senhor de Aristiberrits, havia tirado a própria vida. Pouco depois, grandes rochas caíram do céu, esmagando os inimigos e revertendo o curso da batalha. Os bascos acreditavam ser um milagre divino, mas poucos sabiam que aquilo era fruto do sacrifício do pai de Eneco. Naquela noite, um grandioso funeral foi realizado, e a liderança do povoado foi temporariamente assumida pelo avô do garoto, até ele se tornar um homem para assumir o posto. 15 anos se passaram, e Eneco voltou de sua jornada cristã, agora um homem experiente. No caminho de volta, ele encontrou Irati novamente, que estava cercada por vários homens. Indignado, ele se apresentou como o futuro líder e ordenou que a deixassem ir. Ao vê-la fugir, ele sentiu que ela lhe parecia familiar, mas sua prioridade era retornar ao território e assumir sua posição como líder. No entanto, ao chegar, percebeu que a sucessão não seria tão simples. Seu avô estava gravemente doente e o poder havia passado para um conselho de anciãos. Ao ver o neto retornar, o avô finalmente pôde descansar. Antes de morrer, ele pediu que o jovem recuperasse o corpo do pai, enterrado em um ritual pagão em uma caverna sagrada. O objetivo era deixar os dois corpos juntos. Porém, quando estavam prestes a abrir a tumba, a sábia do povoado surgiu para impedir, dizendo que isso traria consequências terríveis. O povoado ignorou seus alertas, acreditando que eram superstições e abriu o túmulo. No entanto, eventos estranhos começaram a acontecer logo em seguida. Quando o caixão foi retirado do solo, Eneco, que vinha por último na fila, viu algo aterrorizante. Havia uma criatura dentro das paredes. Porém, o que realmente chocou a todos foi a visão dentro do caixão. Não havia um corpo humano, mas algo completamente diferente. Membros do próprio povoado começaram a espalhar rumores de que o antigo líder era um demônio, afirmando que por isso o sangue de Eneco era impuro e ele não tinha direito ao título de líder. Sob pressão de todos os lados, o sacerdote deu a Eneco um prazo de 7 dias para encontrar o corpo de seu pai, ou o título passaria para outra pessoa. Sem pistas, Eneco procurou a sábia para saber onde o corpo de seu pai poderia estar, e ela revelou um segredo. O senhor de Aristiberrits havia feito um pacto com a deusa Mari, a mãe da floresta, e agora seu corpo estava sob o domínio dela. Para encontrar a Mari, Eneco precisaria da ajuda de sua aprendiz, Irati, que poderia guiá-lo. Porém, a conversa foi ouvida por uma mulher à espreita do lado de fora, que correu para vender a informação a Belasco, um chefe local que buscava consolidar seu poder. Dessa maneira, homens foram enviados para seguir Eneco, na esperança de encontrar o lendário tesouro e o corpo. Na manhã seguinte, Eneco e Irati partiram para a floresta. Irati tentou conversar com ele e relembrar os velhos tempos, mas ele manteve uma postura arrogante, dizendo não se lembrar dela. No entanto, ao chegarem ao oeste, Irati perguntou se ele não ia entrar na água. Ele não entraria, a menos que o cavalo fosse empurrado por uma mulher selvagem. Eneco revelou que se lembrava de tudo, o que ajudou a melhorar a relação entre eles. Logo em seguida, enfrentaram um problema. O cavalo de Eneco se recusava a atravessar o riacho, demonstrando medo. Ele não entendia o motivo, mas Irati explicou que aquele riacho havia sido preenchido com lágrimas de uma mulher sobrenatural, que desapareceu depois que Belasco explorou excessivamente a região. Então Eneco lembrou da mulher com olhos vermelhos que viu 15 anos atrás, uma visão que ele nunca esqueceria. Para sua surpresa, após ser acalmado por Irati, o cavalo obedeceu e atravessou o riacho. Ela demonstrou ter a habilidade de se comunicar com animais. Quando chegaram ao outro lado, ouviram sons de dor, e Irati correu desesperada com Eneco atrás dela. Ela tentou remover uma cruz de uma pilha de terra, mas Eneco tentou impedi-la. No entanto, quando a cruz foi retirada, sangue começou a escorrer da terra. Antes que Eneco pudesse reagir, Irati insistiu para que continuassem o caminho. Depois que partiram, o monte de terra se ergueu lentamente. Irati havia quebrado um selo mágico sem querer. Um gigante emergiu e desapareceu na floresta. Quando os homens de Belasco chegaram, encontraram
encontraram apenas a cruz caída no chão, sentindo um medo inexplicável. Ainda assim, motivados pelo tesouro, continuaram seguindo o rastro. Enquanto isso, Eneco e Irate chegaram ao destino, uma caverna imensa e profunda que parecia a boca de um monstro. Irate entregou a Eneco um colar de flores secas, dizendo que era um amuleto protetor para entrar no local. Relutante, ele aceitou usar o colar. Dentro da caverna, eles encontraram um enorme mural na parede. Irate explicou que era a representação de Mari e seus filhos, cujos nomes haviam sido esquecidos. A grande serpente no mural era o amante de Mari, e juntos deram origem a uma nova geração. Eneco ficou desconfortável e expressou sua repulsa por essas histórias, levando Irate a interromper sua explicação. Eles continuaram explorando a caverna, quando de repente ouviram um som sutil atrás deles. Foi então que perceberam que os homens de Belasco haviam os seguido até lá. O líder dos capangas começou a pressioná-los para revelar a localização do tesouro, mas um dos homens ouviu sons estranhos ao redor e foi investigar sozinho, resultando em sua captura. Logo em seguida, gritos de terror ecoaram, e outro capanga foi procurar pelo colega. Ao chamá-lo, ele sentiu algo molhado caindo em sua cabeça. Ao olhar para cima, ficou aterrorizado ao ver um tartalo no escuro devorando o braço de seu companheiro. Apavorado, o homem fugiu, e os outros rapidamente perceberam que havia um monstro na caverna. No desespero, correram até a beira de um penhasco, mas na confusão, Eneco foi empurrado e caiu. Por sorte, conseguiu se agarrar ao sapato de Irate. No entanto, ao tentar subir, o que Irate mais temia aconteceu. O sapato foi arrancado, revelando um pé de pássaro. O susto fez Eneco cair do penhasco. Irate tentou salvá-lo, mas foi usada como escudo pelos homens. No momento seguinte, o terrível tartalo apareceu, encarando os intrusos com ódio. Quando Irate pensou que seria devorada, o gigante a reconheceu como sendo da sua espécie, dizendo que eles eram irmãos e não podiam machucar um ao outro. Em seguida, o gigante se retirou. Enquanto isso, Eneco, que havia caído, sobreviveu milagrosamente, mas estava preso em um lugar estranho, cercado por estalagmites vermelhas. Ao continuar explorando, ele se deparou com incontáveis tesouros em ouro e joias. No centro do salão, havia uma figura assustadora de uma senhora parada. Por acaso, Eneco havia encontrado o lendário tesouro. Reconhecendo a espada de seu pai no chão, ele a pegou, mas ao tentar examiná-la, ouviu um som de rangido ao redor. Todas as estátuas na sala viraram suas cabeças, como se o estivessem advertindo. De repente, uma voz veio de trás, e Eneco se deu conta de que a mulher sentada entre os tesouros era Mari. Ela o chamou pelo nome, e através de suas lembranças ele descobriu a verdade. No passado, seu pai havia levado um carneiro como oferenda a Mari, pedindo que ela destruísse os invasores. Porém, o preço foi o sacrifício de sua própria vida. Agora, como Eneco havia trazido o amuleto protetor, Mari estava disposta a conceder seu desejo de recuperar o corpo do pai, mas ela impôs duas condições. A primeira, Eneco deveria trazer até ela aqueles que destruíram a floresta, o que incluía Belasco. A segunda condição era que Eneco deveria proteger sua descendente, Irate, pois ela era a única híbrida entre humanos e deuses, carregando a responsabilidade de ser a ponte entre os dois mundos. Caso Eneco falhasse, Mari prometeu uma punição severa. Ela destruiria todo o seu povo. Ao testemunhar o poder aterrorizante de Mari, Eneco caiu no chão e notou uma enorme serpente enrolada ao redor dela, confirmando que todas as lendas eram reais. Após aceitar o juramento, ele foi expulso do santuário e ouviu o grito de Irate pedindo socorro. Ela havia caído nas mãos dos inimigos, que ao verem seus pés deformados, ficaram convencidos de que ela era uma criatura do mal e tentaram cortar suas pernas com um machado. No entanto, Eneco chegou a tempo de salvá-la. Os dois se refugiaram em uma caverna segura. Ele contou a Irate sobre Mari e revelou sua verdadeira origem. No entanto, Irate se recusou a aceitar, pois havia sido abandonada pela mãe desde pequena, sendo acolhida pela sábia do povoado, mas vivendo anos de dor, marcada pela rejeição e o desprezo por causa de suas garras de pássaro que a faziam se sentir um monstro deformado. Para confortá-la, Eneco colocou seu pé ao lado do dela, dizendo que aquilo era apenas uma diferença, e não uma deformidade. Pela primeira vez, Irate sentiu-se compreendida. Ela se aproximou de Eneco, e algo romântico aconteceu entre eles. Nenhum dos dois percebeu que um carneiro que estava por perto testemunhou tudo. No dia seguinte, Eneco levou Irate de volta ao povoado, declarando que havia encontrado os restos mortais de seu pai no tesouro e exibiu a espada como prova. Sabendo da ganância de Belasco, Eneco apostou que ele o seguiria até o tesouro. Como esperado, Belasco aceitou imediatamente. No entanto, ele sabia sobre o gigante e havia preparado uma armadilha, os acusando de uma aliança com o Tartalo para proteger o tesouro, e ordenou a execução pública da sábia. Horrorizada,
seguida, Irati conseguiu se soltar e correu até a sábia, mas foi capturada novamente antes de poder lamentar. Os soldados expuseram seus pés de pássaro diante de todos, aterrorizando os aldeões, que passaram a considerá-la uma bruxa maligna. Tomada pelo ódio e pela dor, Irati gritou contra o céu, clamando pela injustiça dos humanos. Nuvens escuras cobriram o céu rapidamente e relâmpagos começaram a riscar o horizonte. Enormes granizos do tamanho de ovos começaram a cair, eles se esconderam na igreja e começaram a rezar, pedindo o perdão de Deus. Foi então que o carneiro apareceu novamente. Ele caminhou lentamente até Irati, indicando que ela subisse em suas costas. Sob as nuvens escuras que cobriam o céu, o bispo testemunhou o carneiro carregando Irati para dentro do olho da tempestade, onde ela finalmente retornou ao abraço de Mari. Irati perguntou por que sua mãe demorou tanto para buscá-la, e ela respondeu que a havia deixado para servir de ponte entre o mundo espiritual e o mundo humano. Como a influência de Mari estava diminuindo devido ao afastamento dos humanos, ela convidou Irati para partir com ela daquele mundo. No entanto, Irati não queria partir. Ela ainda desejava cumprir seu destino. Enquanto isso, Belasco forçou Eneco a guiá-lo pela floresta em busca do tesouro. Quando Eneco se recusou, Belasco apontou uma faca para seu olho. No momento crítico, Irati apareceu e os conduziu até a entrada da caverna. Lá dentro, eles logo encontraram o tesouro, deixando Belasco eufórico, que ordenou aos seus homens que colocassem tudo em sacos. Porém, as estátuas protetoras começaram a se mover, assustando a todos. Quando alguém tentou fugir, a gigantesca serpente bloqueou o caminho. Na sequência, Mari surgiu, cercada por uma aura vermelha de poder avassalador. Ela ignorou os demais e repreendeu Eneco por não proteger Irati, o deixando apavorado, pois ele sabia as consequências de quebrar seu juramento. Sem entender a situação, os outros se ajoelharam e começaram a adorá-la. Nesse momento, Irati apareceu atrás de Eneco, cortou as cordas que o prendiam e pediu que ele não agisse precipitadamente. Em seguida, Mari começou a cumprir seu objetivo, liberando chamas intensas de suas mãos. Quando as ondas de fogo se uniram, uma explosão de energia devastadora ocorreu. Irati se lançou sobre Eneco, o protegendo com seu corpo, enquanto todos os outros na caverna foram reduzidos a cinzas. A explosão foi tão grande que as chamas romperam o céu, e até mesmo o povoado, a quilômetros de distância, sentiu o tremor. Ao saírem de suas casas, as pessoas ficaram perplexas com a visão e se ajoelharam, louvando o poder de Mari. Mal sabiam que sem o apelo de Irati, também teriam sido destruídos. Quando Mari finalmente partiu, as pessoas perceberam que os restos mortais do líder haviam sido restaurados. Sob a proteção de Irati, Eneco sobreviveu ao evento e ele planejava levá-la de volta ao povoado. Para sua surpresa, ela recusou, dizendo que precisava continuar protegendo aquela floresta, pois esse era seu verdadeiro lar. Eneco tentou convencê-la, mas algo diante de seus olhos o assustou, e ele soltou sua mão. Irati disse a ele para não mencionar mais seu nome. Antes de partir, ela deixou uma última frase, falando que quando ele não fosse mais o líder, era para ele procurá-la. Observando Irati sair sozinha, Eneco ficou muito triste. Então ele percebeu que havia se apaixonado por ela, e impulsivamente, correu atrás dela. No entanto, Irati já havia se despido de suas roupas humanas e entrou no riacho, desaparecendo na água no instante seguinte. Quando Eneco chegou ao riacho, ele não viu sua amada. Portanto, ele entrou na água para procurá-la. Porém, por mais que Eneco a procurasse desesperadamente, nunca mais conseguiu encontrá-la. Sem alternativa, ele retornou ao seu mundo e assumiu o papel de líder do povoado. Em homenagem a Irati, ele deu seu nome à floresta. Quando ficou velho e pôde finalmente abdicar de sua posição de líder, voltou ao riacho. Após se despedir de seu filho, se deitou nas águas tranquilas, deixando que a correnteza o levasse para longe, pois sabia que alguém estaria esperando por ele do outro lado. Então Eneco finalmente se reencontrou com Irati, e assim termina o filme.